Em 588 a.C., 75 mil pessoas viviam dentro dos muros mais seguros do mundo antigo. 18 meses depois, apenas 10 mil estavam vivas. Isso parece impossível. Jerusalém tinha muralhas de 12 metros de altura, reservas de comida para anos, soldados treinados e a proteção do próprio Deus. Então, como um rei babilônico conseguiu apagar uma cidade inteira em menos de 2 anos? A resposta não está na força, está na estratégia. Nabucodonosor não atacou Jerusalém como outros conquistadores. Ele aplicou um plano tão calculado e brutal que até hoje é estudado por estrategistas militares. E o mais chocante, ele transformou a destruição em uma ciência exata. O exército mais letal do mundo antigo não usava apenas força bruta. Nabucodonosor comandava 180 mil soldados treinados para uma única coisa: demolir cidades inteiras. Segundo o profeta Jeremias, eles vinham do norte como uma tempestade destruidora que devorava tudo no caminho. Mas não eram apenas números, era tecnologia de guerra que nenhum inimigo conseguia enfrentar. Suas catapultas lançavam pedras de até 90 quilos a 200 metros de distância. Os arietes pesavam mais que 20 bois juntos e quebravam portões de bronze como se fossem galhos secos. As torres de cerco chegavam a 30 metros de altura, mais altas que um prédio de 10 andares. Jeremias 4:13 descreve: Eis que ele sobe como nuvens, os seus carros como tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros que as águias. Mais assustador ainda, Nabucodonosor não improvisava. Cada ataque seguia um manual de guerra testado em dezenas de cidades conquistadas. Nínive, Asquelon, Laquis, todas caíram usando exatamente o mesmo método. O rei babilônico havia transformado a destruição em ciência exata. Mas por que um império tão poderoso perderia tempo com uma cidade pequena como Jerusalém? A resposta vai te surpreender. Jerusalém era pequena e pobre comparada à Babilônia. Então, por que Nabucodonosor gastou anos tentando destruí-la? A resposta está no mapa. Jerusalém ficava exatamente no meio da rota entre Babilônia e Egito, as duas superpotências da época. Quem controlasse Jerusalém controlava o comércio entre os continentes. Mais importante ainda, Jerusalém era aliada do Egito, o maior inimigo da Babilônia. Enquanto Jerusalém existisse, o Egito teria uma base estratégica dentro do território babilônico. Era como uma adaga apontada para as costas. Havia também a questão do orgulho. Jerusalém se recusava a se curvar. Outros reis tremiam só de ouvir o nome de Nabucodonosor, mas os judeus afirmavam que seu Deus era maior que qualquer exército. Isso enfurecia o rei babilônico. Para ele, destruir Jerusalém não era apenas estratégia militar, era uma demonstração de poder para o mundo inteiro. Nenhuma cidade, por mais protegida que fosse, poderia desafiar a Babilônia. Mas Nabucodonosor era inteligente demais para atacar diretamente. Primeiro, aplicou um golpe psicológico devastador. Ele não chegou quebrando portões, chegou sorrindo. Em 605 a.C., suas tropas cercaram Jerusalém, mas não atacaram. Em vez disso, fez uma proposta que parecia generosa. Entreguem alguns jovens da nobreza para serem educados na Babilônia e eu deixo a cidade em paz. O rei Jeoaquim aceitou imediatamente. Parecia um acordo vantajoso. Entre os levados estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os mais brilhantes de Jerusalém. Mas Nabucodonosor não queria apenas reféns. Ele queria destruir o futuro da cidade. Levando os jovens mais inteligentes, ele garantia que a próxima geração de líderes seria formada na Babilônia, não em Judá. E mais, ao aceitar o acordo, Jerusalém se tornava vassala da Babilônia. A cidade perdeu sua independência sem perceber. O primeiro golpe não foi militar, foi psicológico e funcionou perfeitamente. 3 anos depois veio o segundo ataque. Em 597 a.C., Nabucodonosor voltou com força total. Desta vez não houve negociação. O jovem rei Joaquim, de apenas 18 anos, se rendeu após 3 dias de cerco. Nabucodonosor saqueou o templo, levou tesouros e deportou cerca de 10 mil pessoas, incluindo líderes, guerreiros, artesãos e intelectuais.
deixou apenas os mais pobres. Jerusalém ficou enfraquecida, sem liderança e sem capacidade de resistência. Colocou Zedequias como rei fantoche, controlado à distância. Por 11 anos a estratégia funcionou perfeitamente, mas então veio o erro fatal. Em 588 a.C., pressionado pelo povo e enganado por promessas do Egito, Zedequias se rebelou contra a Babilônia. Foi o erro mais caro da história de Judá. Desta vez, Nabucodonosor não queria submissão, queria destruição total. Ele cercou Jerusalém completamente, ninguém entrava, ninguém saía. O cerco durou 18 meses. A fome se tornou a arma mais poderosa. Primeiro racionaram comida, depois comeram cascas de árvore, depois couro fervido. Por fim, o impensável canibalismo. A cidade entrou em colapso. Enquanto isso, os babilônios atacavam os muros com precisão cirúrgica. Arietes, catapultas e escavações minavam lentamente as defesas. Cada golpe enfraquecia a estrutura, até que em 586 a.C., o muro finalmente cedeu. A cidade foi invadida, o exército fugiu. O rei Zedequias tentou escapar, mas foi capturado. Seus filhos foram mortos diante dele. Depois seus olhos foram arrancados e ele foi levado cego para a Babilônia. Jerusalém havia caído, o templo foi saqueado e queimado, casas foram destruídas, a cidade virou cinzas, milhares foram mortos, outros tantos levados como escravos. Em poucos dias, séculos de história desapareceram. Jerusalém ficou vazia, silenciosa, destruída. E uma pergunta ecoava no meio das ruínas: por que Deus permitiu que isso acontecesse com o seu próprio povo? Se essa narrativa bíblica tocou você, se inscreva no canal para você acompanhar várias histórias como esta e ative o sininho das notificações, porque sempre há uma história nova esperando para ser contada. Deus abençoe a todos.